Olá a todos e a todas. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu trouxe uma grande reflexão para dentro de mim mesmo a respeito do que eu tinha feito na minha vida. Afinal, eu tenho tido uma transformação muito grande dentro do meu ser e tenho percebido coisas importantes a respeito de mim mesmo e a relação para com as outras pessoas. Então, decidi fazer uma reflexão da minha vida, vendo um pouco o que as outras pessoas fizeram, né, no decorrer de suas vidas e todos os problemas que acontecem nos relacionamentos humanos, focando nesse caso do relacionamento amoroso. E aí eu decidi falar para vocês um pouco de uma historinha do que acontece comigo e um pouco da percepção que eu tive de outras pessoas, de pessoas próximas a mim, e também fazer um pouco de meia-culpa e posteriormente também falar outras coisas. Gostaria de começar com essa historinha, porque é o seguinte: quando o, o homem nasce, né, depois ele fica criança, ele começa a ter as suas primeiras relações de amizade, né? Geralmente com os meninos. Ele pode ter uma menina ou outra como uma amiga e tudo mais, mas geralmente ficam do mesmo sexo, porque fica mais fácil para eles, porque sente um pouco de vergonha da, da menininha do outro sexo, enfim. Então ele cria as amizades com pessoas do mesmo sexo. No caso dos meninos, eles se reúnem para jogar bola e fazer outros tipos de atividades que os meninos geralmente fazem, e enfim. Então eu tive, né, as amizades com os meninos, e quando você vai crescendo, você tem toda aquela maturação dentro dos relacionamentos amorosos não, relacionamentos humanos com os rapazes, né, com os meninos que você está convivendo, que são os seus amigos. E aí depois, quando você cresce e começa a olhar as meninas de uma maneira diferente e começa a ter interesse em ter relações amorosas com aquelas meninas, você vai tentar conquistá-la de qualquer jeito, você faz coisas, às vezes você vai seguindo alguns conselhos malucos, você vai vendo alguns filmes. E aí quando você consegue, você vai tentar fazer a sua relação amorosa da melhor maneira possível, né? Mas assim, como a tua experiência, como a experiência dos garotos, que também não foi no meu caso, geralmente ela é pautada, os relacionamentos humanos com a amizade com os outros meninos, você tenta transferir aquela questão do relacionamento de amizade com os meninos para tratar uma menina. E quando você vê que a situação é um pouco diferente, porque a mulher geralmente ela tem uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? Então você transfere aquela coisa, e às vezes aquela coisa que para com seus amigos é extremamente normal, para uma menina é constrangedor, né? Não é uma coisa assim muito agradável para ela. Então muitas vezes você acaba colocando aquilo para a relação amorosa, né? Aquela situação. E isso acaba tendo alguns conflitos, porque também as meninas estão acostumadas a conviver, ter um relacionamento humano, relacionamento de amizade com as meninas, e quando elas se interessam por meninos, elas também vão fazer coisas, muitas vezes de menina, ainda procura entender o que aquele menino está pensando, né? Então acontece muito isso. Então muitas vezes os relacionamentos de meninos mais novos, né, meninas e meninas mais novas, acaba tendo muitos problemas e acaba tendo até alguns términos por conta dessas coisas, dessas imaturidades, né? E nesse contexto eu fiz realmente coisas imaturidades, até por não conhecer esse universo feminino que você vai conhecendo aos poucos, porque a gente o universo feminino e masculino, eles coexistem, mas eles são diferentes, sim, né? E você tem que compreender aos poucos.
e durante a vida, né? E aí o que acontece? Depois disso, você não tem só a questão de você levar o relacionamento humanos da amizade que você tem com os meninos, né? Tem a questão também que quando você vai crescendo, você acaba se deparando com a cartilha do homem certo, né? Uma cartilha que as pessoas colocam do macho alfa, né? E o que seria essa cartilha? É a cartilha de que quando você é solteiro você tem que pegar geral, né? Ou você não, quando você está com a namorada você não, às vezes não ligar muito para o que ela diz, você às vezes está liberado para dar uma escapada, ou então mesmo que você seja fiel a ela, mas você tem que fazer algumas regrinhas para manter ela sob controle, né? Para que ela não monte em você. Então eu sempre fui questionador, né? Como adolescente eu era sempre questionador dessa cartilha. Eu achava que a gente poderia viver, né, um relacionamento amoroso, né, sem ter esse tipo de cartilha do grande macho, né, do macho dominador e controlador. Mas o que acontece é o seguinte: muitas vezes as meninas elas são envenenadas por essa cartilha também, ou, né, porque muitas amigas às vezes aconselham a menina a fazer certas coisas para que ela tenha controle sobre o homem, né? E eu acho que do lado de lá deve ter algumas cartilhas também, né? E isso daí atrapalha também o processo, porque o cara às vezes quer ser um cara, um cara legal, um cara honesto e tal, e a menina faz de um jeito que acaba prejudicando um pouco, né? E diante de algumas decepções que eu tive, assim, de alguns meninos que cometeram os erros, mas não é esse o caso, eu tô falando mais da situação, da situação minha, né? Eu também acabei tendo que seguir, tendo que seguir não, eu não tinha, eu poderia fazer outra coisa, mas acabei achando que a coisa era melhor seguir a cartilha, né? A cartilha. Então, algumas vezes ainda conflitante com algumas situações de querer fazer o bem, então por isso eu não cheguei a certos pontos muito drásticos como traição, umas coisas assim, mas eu fiz algumas coisas um pouco grosseiras, para seguir a tal cartilha, né, de dominador, né? E isso aconteceu com alguns relacionamentos que eu tive, e isso acaba com que você vai se tornando uma pessoa mais mecânica, né? Você não vai se tornando uma pessoa que você não está disposta a, a reconhecer o que realmente o amor pode te oferecer, né? E eu fiz isso com algumas garotas, assim, quando eu tive um relacionamento sério, e depois quando eu tive eu estava solteiro, teve uma época que algumas pessoas me disseram que se eu ficasse parado eu ia ficar com teia de aranha, ia fazer, ficar protettivo, essas coisas. Então eu quis provar para ele que estava errado e tentei ficar com as meninas por ficar. Então eu cometi certos tipos de erros, de enganar as garotas, sabe? De dizer que ia fazer uma coisa e não queria fazer, e que não era, e não ia fazer de verdade. É claro que tinha algumas garotas tinham que tinham culpa no cartório, às vezes elas faziam algumas coisas erradas. Mas enfim, o caso foi que eu cometi certos erros pela questão de seguir a cartilha. Por isso a gente tem que ser honesto, porque quando você cresce e realmente entende que o que está acontecendo, o que acontece no mundo, e você vai entendendo que realmente é a construção do amor, e quando você realmente ama alguém, como eu amo a mulher e a companheira que está do meu lado nesse momento, que eu amo incondicionalmente, que eu sou louco por ela, então eu consigo entender o quanto no passado eu machuquei
algumas garotas por algumas imaturidades, por seguir certas cartilhas. De fato, na vida não era para ser. E hoje eu fico feliz porque eu estou com uma mulher que eu amo e tenho certeza que essa mulher da minha vida que me ajudou a me construir como homem e que hoje eu tenho capacidade de falar isso e reconhecer todos os erros que eu cometi. Mas esse eu fico colocando a minha culpa e pedir desculpas a todas que um dia eu magoei. Eu acho que todo homem deveria fazer isso. Todo homem deveria olhar para si mesmo e entender que às vezes ele foi e seguiu umas certas imaturidades que fez as mulheres pagarem por isso, pagar por certas infantilidades e fez grosserias que fez elas chorarem, às vezes até traumatizá-las e fazer com que elas mudassem de vida. Para pior, né, no caso. Então, essas pessoas, elas têm que olhar para dentro de si e pedir desculpas. Talvez não na cara delas, né, porque talvez elas nem as aceitem, mas sabe, dentro de si, entender que você pode mudar. E principalmente quando você consegue amar alguém e entende o que é o amor, você vê que realmente... Desculpa a pausa porque acabou ficando longo demais. Mas enfim, eu acho que... Eu não acho não, eu tenho certeza que os homens eles têm que olhar dentro de si e se abrir a reconhecer o amor e o companheirismo de uma mulher, para que ele entenda quão importante isso pode ser para a vida dele profissional, a vida dele amorosa, a vida dele como pai de família, a vida dele com os próprios amigos e tudo mais. A mulher precisa também fazer a sua parte. Isso é muito importante, porque muitas vezes muitas mulheres querem ser possessivas e não querem deixar com que os seus homens vivam a sua vida. É muito importante deixar os homens fazer com que as mulheres vivam a sua vida e as mulheres para que os homens vivam a sua vida. Mas diante de toda essa situação, dessa reflexão que os homens devem ter e que as mulheres devem ter, mas eu não tenho tanta propriedade para isso porque eu não sou uma mulher, então as mulheres elas têm que ter uma propriedade maior de que fazer suas próprias reflexões e ajudarem a fazerem relacionamentos mais duradouros, mais fortes, né? Os homens têm que fazer a sua parte, eu estou falando isso diante dos homens. Mas existe algo muito difícil e que nós estamos vendo aqui. Eu não quero me aprofundar sobre muitas coisas, porque se fosse para aprofundar esse vídeo, teria mais de 1 hora, e não é essa a intenção. As mulheres, elas precisam entender que a verdadeira causa, o verdadeiro significado de um relacionamento forte, de um relacionamento duradouro, é a união e o compartilhamento. Os homens precisam entender, mas eu estou mandando também essa mensagem para as mulheres. Porque o que acontece? Aconteceu no passado situações muito ruins, muito difíceis, de homens que realmente tratavam mal as suas mulheres. E que as mulheres querem reagir ao ódio de certos homens com mais ódio. A luta de certos homens com mais luta. Quando na verdade você tem que buscar a paz. Buscar realmente esse compartilhamento e essa união que é a essência de qualquer relacionamento amoroso bem sucedido. Estou tocando nessa tecla por quê? Porque hoje em dia, se a gente buscar isso, raspar isso no fundo, já vai desde os anos 60, mas se você buscar para hoje em dia, isso está muito forte, que é a questão do feminismo. O feminismo ele vem um discurso de igualdade. Mas se você pegar o feminismo a fundo,
A única coisa que ele quer é fazer uma divisão e construir uma nova cartilha. Então, você está deixando de fora o amor, o respeito, o equilíbrio, que é uma coisa que tem que ser construída. Então você está pegando algo errado, que realmente alguns homens faziam, muitos homens, não estou dizendo só alguns, muitos homens faziam errado no passado, e você está destruindo uma cartilha para construir outra. Porque na verdade o feminismo prega igualdade, mas na verdade não é isso. Você está construindo uma cartilha do que a mulher quer, daquilo que é perfeito, para o lado feminino. Muitas mulheres vão questionar isso, mas se as mulheres quiserem debater sobre feminismo comigo, eu acho que eu sei muito mais de feminismo do que muitas mulheres que tem aí. Se você pesquisar a história, as criadoras do feminismo e toda a questão histórica do feminismo, eu tenho propriedade para falar sobre isso, mas é uma coisa que eu não vou comentar aqui. A única coisa que eu quero que as mulheres reflitam é você pegar o verdadeiro conteúdo do feminismo e você comparar com a verdadeira essência do relacionamento amoroso, que é o amor, que é a compreensão. O feminismo não busca a compreensão. O feminismo procura construir uma outra cartilha para que o homem obedeça e fique subjugado à cartilha construída por algumas mulheres. Não são todas. Eu espero que você não seja uma delas. Que você realmente tenha essa busca para o amor, para essa compreensão, para essa coisa de paz. Um relacionamento duradouro, bonito e tudo mais. Porque eu quero deixar uma mensagem para você, mulher. Quando você não tem que criar cartilhas e você não tem que criar leis para que o homem ele venha até você, que um código de conduta para que o homem seja obediente a você e que faça as coisas que te façam mais feliz. Você tem que se valorizar e você só vai aceitar um homem que te trate com respeito, que te trate com carinho e que queira realmente ter algo com você. Você não precisa criar nenhuma cartilha, você não precisa criar uma luta, você não precisa criar uma guerra entre os sexos. Então todo mundo que promove o feminismo, que promove certas coisas que tem por aí, que não é essa questão desse vídeo, essas pessoas estão promovendo uma luta. Você não tem que promover uma luta. Simplesmente você tem o seu corpo, a sua alma, a sua dignidade, e que você só vai ceder, e que você só vai compartilhar isso com alguém que mereça. Ponto final. Não é muito simples? É muito mais simples do que você seguir uma cartilha e você pedir para que uma pessoa siga uma cartilha. A única coisa que você está fazendo é fazer a mesma coisa que aqueles homens ridículos, idiotas do passado faziam. Ah, é uma coisa muito simples. Ah, você está falando uma asneira? Vem discutir comigo sobre feminismo. Por favor, eu não quero isso porque a única coisa que eu quero pregar é a paz. A única coisa que eu quero pregar é a união. E não é isso que eu quero falar. Eu não quero discussões, eu não quero lutas. Eu quero que tenha união entre o homem e a mulher. Com muito respeito, com muito carinho, com muita compreensão, acima de tudo. Paciência, às vezes, quando tem coisas que alguém faz de um certo jeito que você não está muito acostumado, e você vai se acostumando, você vai se adaptando. Com tudo isso, tudo vai mudar e vai mudar para melhor, tá? Um grande abraço e fique com Deus.